Quem mais poderia conhecer a fundo o PT do que alguém que esteve dentro do partido por quase 20 anos, que foi vereador, deputado estadual e 2 vezes deputado federal pelo PT e que foi expulso do partido porque se posicionou a favor da vida desde a concepção. Apenas e tão somente por não ser abortista, foi expulso do partido. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje converso com o ex-deputado federal pelo PT da Bahia, Luiz Bassuma, um engenheiro aposentado que hoje acompanha tudo o que está acontecendo no país com muita revolta. Não aceita as mentiras que estão sendo contadas pela campanha petista para tentar fazer parecer para o eleitor que Lula não é abortista, que Lula não defendeu o aborto, não só agora, recentemente, no primeiro turno, mas em toda a sua vida política. Assista a entrevista, se gostar, curta, compartilhe para que chegue a mais gente e alerte todas as pessoas que você conhece que são adeptas de voto em branco, nulo, ou que nem querem votar porque não gostam de nenhum dos dois candidatos. Peça para que elas escolham a vida, para que conheçam os dois candidatos e o que cada um fala a respeito da vida, quem é pró-vida e quem é pró-morte de bebês no ventre das mães. Eu estou aqui então com o ex-deputado federal pela Bahia, Luiz Bassuma, que era do PT, teve uma experiência trágica dentro do partido, acabou expulso, já vai se apresentar e nos contar um pouco mais sobre isso e também sobre o assunto dessa entrevista, que é a lei pró-aborto, que quase passou em 2005, não passou muito por influência e pelo trabalho do então deputado Luiz Bassuma. Obrigada, viu, Luiz, por aceitar conversar aqui com os espectadores, seguidores, com os leitores, assinantes da Gazeta do Povo e trazer essas informações para nós num momento tão importante, especialmente em que o ex-presidente Lula, agora candidato, nega que ele é pró-aborto, assim como o partido também. Primeiro, eu queria que você se apresentasse um pouco mais, contasse um pouquinho da tua história no parlamento e no PT mesmo. Muito bem, primeiro te agradecer você, Cristina, dizer que eu admiro também o seu trabalho tão, digamos, dinâmico e tão sério, tão independente e buscando sempre a verdade. Parabéns, Cristina. É uma honra para mim estar aqui. Você muito breve e sintético. Eu, como muita gente, claro, na década de 90, me filiei ao PT, esse era o velho PT, atraído principalmente pela perspectiva de uma ética na política. Acreditava eu que quando o PT chegasse ao poder, e esse dia chegou, ele faria diferente dos outros partidos, rompendo principalmente com a corrupção. Essa é a minha esperança. Fui eleito vereador em Salvador, tudo uma eleição atrás da outra. Deputado estadual e 2 vezes federal, sempre pelo PT, entre 1990 e 2010, que é quando termina meu mandato como deputado federal. Nosso fato fundamental acontece justamente em 2005, é um ano muito emblemático, Cristina, 2005, porque justamente quando eclode o primeiro grande escândalo do PT, que foi a denúncia de Roberto Jefferson sobre o mensalão. Isso foi em agosto de 2005. E um mês depois, naquele momento, eu já pensei em sair do PT, mas daí um mês depois, em setembro, o PT coloca em pauta no Congresso Nacional o projeto de lei 1135, que é de 1991, por ser muito polêmico, porque ele visava legalizar completamente o aborto. Então, eles colocam em pauta isso. E aí eu paro tudo na minha vida, porque isso é uma causa, é um princípio na minha vida. Parei tudo que estava fazendo e me dediquei exclusivamente a isso. Mas não é o que nós vamos discutir hoje, né? Então, e foi o que levou lá na frente a um processo. Mas acho que eu vou interromper aqui. Só Hoje eu para sou aposentado pelo INSS isso. e ajudo um grande amigo meu quando posso, dizer, dentro do possível, né? Mesmo na Bahia, eu moro na Bahia, o senador Eduardo Girão, que é do Ceará, que nós nos conhecemos, inclusive, em 2005, nessa disputa pelas causas. Porque os dois são ativistas pró-vida, né? Faltou falar Isso, isso, que o senhor é perfeito. ativista pró-vida e ali que foi o primeiro Ah, grande conflito com o partido, né? Com o PT. perfeito. Então tá, Quer e que o eu Luiz, entre já no caso? Quer já, que eu já, entre no já caso? vou te direcionar aqui, só queria esclarecer quem está nos assistindo que o Luiz Bassuma contou aí a trajetória dele no Partido dos Trabalhadores, não falou que ele é engenheiro por formação e é aposentado
como engenheiro e não como ex-deputado, recusou a aposentadoria, a que tinha direito, inclusive, né? Como Isso. parlamentar. É. Imagino que por uma questão ética, eu queria só, antes da gente entrar na questão da lei do aborto, que acabou não passando muito por influência sua, e já te parabenizo por essa luta, mas a questão ética também, acho que é importante falar um pouquinho. O que você via no Partido dos Trabalhadores, que eu imagino que muitos viam no passado, e que você percebeu que não era bem aquilo e te fez sair do partido depois. É justamente o Partido dos Trabalhadores, na sua história, na sua formação, ele tinha algumas características muito interessantes, Cristina. Uma delas, muito positiva, era a sua democracia interna, porque a maioria dos partidos sempre foram dominados por caciques, ou seja, algumas pessoas têm poder e mandam e todos os filiados têm que obedecer. O PT, até chegar ao poder, que foi em 2002, com a eleição de Lula, presidente, a primeira eleição, ele exercia muito essa democracia interna. Ou seja, foi o primeiro partido que a eleição de presidente dos diretórios nacional e estaduais eram feitos pelos filiados que votavam, como se fosse uma eleição normal. Então, o partido privilegiava, isso era muito importante, isso era saudável. Isso mudou, claro, com a eleição presidencial de Lula. O Lula passa a se tornar gradativamente e rapidamente um verdadeiro cacique no partido, e com mais algumas pessoas, e aí o partido deixa de ter as suas qualidades para repetir os vícios dos demais partidos que, infelizmente, na nossa história brasileira, claro, todo partido é feito de homens e mulheres, que somos imperfeitos, então nunca nós vamos querer um partido político que seja perfeito, não existe isso, mas um que se esmere nisso que você falou agora. Essa minha renúncia da aposentadoria proporcional de deputado, que hoje me faz até uma falta muito grande, mas eu me sinto tão em paz com a consciência, é porque eu acho que a gente tem que ser coerente entre o que a gente defende, entre o que a gente fala e o que a gente faz na vida. Como antes de ser deputado eu criticava esse privilégio, então não é correto que depois eu exercendo o mandato, eu passasse a usá-lo, já que eu criticava. Então eu tenho que ser coerente. Com certeza. E aí, bom, e na verdade você acabou continuando no partido, vamos entrar na questão principal agora. Continuou no partido, apesar de ter visto que o partido havia se corrompido e estava corrompendo também, né? Porque houve aquela aliança ali com outros partidos, com parlamentares de praticamente todos os partidos, porque o PT sugeriu aquela compra e venda de votos ali no parlamento através do mensalão, né, da mensalidade paga pelo partido para os parlamentares votarem conforme o que Lula, presidente, queria. Mas o senhor decide continuar no partido porque já no mês seguinte do estouro do escândalo do mensalão, do início das investigações, veio essa bomba, quer dizer, tentaram passar por baixo dos panos ali, enquanto a sociedade estava distraída com um escândalo de corrupção, uma lei que quase legalizou o aborto no Brasil, exatamente como aconteceu nos Estados Unidos 70 anos atrás e que agora foi revisto, né? Explica melhor essa história. Perfeito. Cristina, você sintetizou de maneira muito, muito positiva esse momento. Foi concomitante, porque a denúncia do mensalão surge em agosto de 2005. E a entrada em pauta desse projeto de lei que legalizaria completamente o aborto no Brasil se deu em setembro, ou seja, praticamente junto. E o que aconteceu naquele momento? Pela primeira vez, tinham as condições políticas ideais no Congresso Nacional, a presidência da Câmara, o governo Lula, o ministro na época era ministro Temporão, totalmente pró-aborto, o Da saúde, presidente né? da O ministro da comissão, Saúde. isso, ministro Temporão, que era totalmente pró-aborto, totalmente, o presidente da Comissão de Seguridade Social, onde esse projeto estava paralisado há mais de 10 anos, todos assinado por deputados do PT, é o 1135, emblemático, legalizava o aborto no Brasil. Aí era para ser tudo a toque de caixa. Se passasse, Cristina, nessa comissão, e eles tinham maioria de votos, iria para a CCJ e da CCJ ao plenário, quando o Brasil acordasse, seria tarde demais, já tinha sido legalizado, porque o governo tinha interesse nisso e mobilizaria toda a sua força para ter maioria, garantiria rápida. A sociedade, quando acordasse, não teria tempo de se mobilizar sequer. E eu Graças acho a que Deus, vale uma parte aqui, desculpe de interromper, que o Congresso já estava sob mensalão. Quando já. estourou o escândalo, aquilo já estava consolidado, já vinha ocorrendo há muito tempo.
né? Não foi no momento em que ofereceram mesadinha para Roberto Jefferson que ele decide denunciar, já estava consolidado isso. Então, eu imagino que até por uma questão de compra de votos haveria essa votação massiva a favor da legalização do aborto, conforme queria o PT. Porque você sabe, né, Cristina, quem decide a pauta, a emergência para colocar é o presidente comprometido, era do PT. Então estava tudo pronto, ou seja, tinha que passar nessa comissão. E aí nós criamos uma frente parlamentar que não existia no Congresso em defesa da vida e contra o aborto. Reunimos parlamentares que eram contrários a isso. E aí o que eu fiz? Eu fiz o chamado uma guerra da paz, vamos falar assim. Eu não esperei as coisas acontecer. Eu denunciei, porque eram os deputados do meu partido, eu era membro do PT, então eu fui para as bases eleitorais de vários parlamentares do PT, principalmente do meu estado, na Bahia, denunciar o que estava acontecendo no Congresso Nacional antes de acontecer a votação, entendeu, Porque é Cristina? importante a gente lembrar que isso já está comprovado em pesquisas e pesquisas sérias, não essas falsas pesquisas eleitorais aí que compram resultado e não a pesquisa em si. Pesquisas sérias sobre o comportamento do brasileiro já várias vezes atestaram que o brasileiro é contra o aborto. A imensa maioria dos brasileiros são contra o aborto, além de serem conservadores nos costumes. Isso está provado em pesquisa. Né? Então, era importante naquele momento, e que bom que o senhor percebeu isso, que o eleitorado desses deputados soubesse o que eles estavam defendendo lá como representantes desse eleitorado, né? E aí, esse dia é o dia mais feliz de toda a minha vida. Claro que depois eu fui punido, o PT tenta me expulsar, não consegue, o diretor nacional, levou 2 anos de processo, aí eu sou depois punido com 1 ano de suspensão, perdendo todos os direitos, sem ter direito de apresentar projeto de lei, sem usar a tribuna, mas eles não conseguiram me expulsar, porque não conseguiram 2/3 dos votos pelo estatuto do partido. Mas o que aconteceu, Cristina? Por que eu digo até hoje que esse é o momento mais feliz da minha vida? Se eu fosse punido pelo PT, que era o partido mais poderoso, não esqueça que ele não presidia apenas o Brasil na época, presidia o meu estado na Bahia, que até hoje está no poder na Bahia. Eu era, então, do partido mais poderoso do Brasil. Ser punido e praticamente expulso de um partido por defender a vida era, para mim, uma honra muito grande. O que eu ficaria triste na minha vida se eu tivesse sido punido por corrupção, por alguma coisa errada que eu não devia fazer. E aí, por que eu digo isso, Cristina? Nós estamos falando de assassinato de bebê, que para mim é o crime mais hediondo, porque nós temos que prevenir a gravidez indesejada. Sim, Nada mais inteligente do que você prevenir. E, no máximo, no limite, estimular a adoção, mas nunca exato. legalizar o assassinato de bebês. O que significa isso? O aborto não é só a morte de uma criança indefesa, é também, está provado cientificamente, traz sequelas gravíssimas à saúde de todas as mulheres. Sim, é Sequelas importante físicas. esse ponto. Vamos fazer essa parte aqui também, porque inclusive está nas convicções da Gazeta do Povo na defesa da vida, a não criminalização da mulher, e sim o acolhimento da mulher, que ela tenha a Isso. mulher que já engravidou, né, e que está no desespero, né, com medo, não tem condições financeiras, ou não tem o apoio do pai da criança, ou pode ser rejeitada pela família, enfim, existem inúmeros problemas, especialmente nas periferias do Brasil aí, às vezes até resultante de um estupro, mas não pela violência em si, aquela vida poderia ir adiante e passar para a mão de outra família depois, né? A adoção, isso que o deputado falou, a adoção do bebê recém-nascido na maternidade, o doar o bebê, doar um filho para a adoção não é crime no Brasil, não é crime e é amparado pela lei. Então, essa mulher ser acolhida pela sociedade, ter todo o amparo psicológico e tal para levar, e de saúde, para levar a gestação adiante, e depois, se não quiser, não ficar com aquele filho, é isso que se deve defender. E, obviamente, todo o trabalho para a prevenção da gravidez não desejada. E não era isso que o partido defendia, né? Pois não, o partido queria legalizar o aborto, quando na realidade tem que fazer como faz hoje o governo Bolsonaro. Faz políticas de prevenção, não de aceitação do aborto, para evitar o aborto, nunca. Existem muitas organizações da sociedade civil, Cristina, eu mesmo faço parte de 2 delas, que fazem isso que você falou, acolhem, o acolhimento de mulheres que estão sendo pressionadas, muitas vezes, o primeiro a pressionar é o seu companheiro, que deveria ser o primeiro a apoiar, é o primeiro a pressionar aí para o aborto, e muitas por razões financeiras também, a pressão da falta de recursos. E para isso você tem que ter mecanismos
públicos que a mulher não vá ao aborto porque está sendo pressionada por outros ou por razões financeiras. Então, essa é uma decisão inteligente. Então, nós temos que evitar isso. É bom lembrar que a ciência, graças a Deus, evolui e aceleradamente a nosso favor, a favor da vida. Na época dos meus pais e dos seus avós, você é jovem, era impossível um parto prematuro, uma criança sobreviver com 6 meses de gestação. Hoje, é possível com 4 meses e meio. 4 meses e meio é o tamanho da minha mão. A criança é a minha mão. A minha mão é até maior que uma criança com 4 meses e meio. E muitas crianças já teve parto prematuro assim, isso tem uma vida depois tranquila. Então, a ciência prova que com 11 semanas de gestação, todos os 11 semanas ela tem 5 centímetros, é isso aqui, 5 centímetros, 20 gramas pesa. Com 11, a maioria das mulheres nem a barriga tem, não tem barriga, não apareceu ainda a gravidez. Mas existe uma criança toda formada com rins, fígado, cérebro, sistema nervoso, tudo Coração existe, só vai batendo. fazer se desenvolver a partir daí. Sim, sim. E eu acho que é bem importante a gente ressaltar isso da necessidade de políticas públicas, sim, para atender mulheres carentes, sim, para melhorar a prevenção de gravidez não indesejada também. Ressaltar, eu gosto sempre de ressaltar quando eu faço entrevistas ou vídeos sobre esse tema, que os postos de saúde distribuem gratuitamente, até para adolescentes, embora não seja o ideal, né, que se estimule, camisinhas, distribui isso para quem chegar, para estar disponível lá. E se por acaso não tiver, tem que cobrar a Secretaria Municipal de Saúde, porque o Ministério da Saúde entrega. Então, não é por falta de oportunidade de prevenção, às vezes falta informação mesmo, vergonha, né? Não quer ir lá buscar a camisinha e acaba se expondo à gravidez indesejada. Mas vamos voltar para a política, vamos dar um passo atrás, lá no ano de 2005, naquele momento, em setembro, pós-denúncia do mensalão, a sociedade toda atenta só no noticiário policial, digamos assim, e isso o PT tentando passar. Aí o senhor conseguiu montar essa frente parlamentar pró-vida e houve uma pressão para que não se passasse em regime de urgência. Aí teve uma data histórica, que está nos anais do Congresso, que foi no dia 7 de dezembro de 2005. Ia já começar o recesso, porque foi muito lotada. Essa sessão levou quase 6 horas, começou às 9h30 da manhã, foi acabar já 14h30, 15 horas, cheio de gente, os corredores estavam lotados, pró-vida e pró-aborto. Uma audiência Muito. pública? Era a votação final. A Era a votação. votação final. Se passasse ali, Cristina, e o mapeamento feito antes, era que eles tinham maioria. Mas por essa pressão que a gente fez, por essa denúncia, e eu volto a dizer, por isso que o PT me puniu gravemente. Eu denunciei principalmente os parlamentares do PT, porque eu era do PT, então eu fui para as bases deles. Vários não apareceram no dia. Um deles, nunca esqueço, médico e católico do meu estado, ninguém achou ele no dia da votação. Ele era super atuante e tinha declarado publicamente que iria votar seguindo o partido, seguindo o PT, a favor do aborto. Não foi achado, sabe o que aconteceu naquela sessão histórica? Por um voto, Cristina, por um voto, a matéria não passou. Então, voltou para os arquivos da comissão. Se passasse, lhe digo, passaria rapidinho na CCJ e a Câmara pautaria como emergência. Quando o Brasil despertasse, já teria sido tarde demais. Como que foi esse teu trabalho nas bases? Quando você fala, trabalhei nas bases dos deputados do PT. Ir em associações de Então, moradores, alertar as pessoas? Como é que foi isso? é isso. Até hoje eu entendo, viu, Cristina, por que eu fui eleito pelo PT e fiquei no PT até esse momento. O que eu consegui fazer, eu não faria se estivesse em outro partido. Porque o que eu mapeei? Antes da votação, claro. Aqueles parlamentares do meu partido que tinham essa característica, olha bem, católicos, cristãos, porque eu não posso. Quem é uma pessoa formada? Eu respeito a opinião de todo mundo, mas uma pessoa que é materialista, eu compreendo perfeitamente que não tem nada. Então, matar uma criança, a vida tem outro sentido. Mas para quem se diz cristão, não pode ter dúvida nesse processo da defesa da vida. Defesa é o bem maior. É o bem maior. Então, esses deputados que se declaravam principalmente católicos, eu fui na base deles e dei entrevista nas rádios locais, nas cidades onde eles tinham voto. Isso antes, eu usei todo o meu tempo para isso. Então, foi minha prioridade, mas isso gerou um incômodo muito grande. O PT achou isso um absurdo. Mas eu disse, aí eu peguei um artigo do Estatuto do partido que garantia a minha liberdade de expressão
que o partido rompeu naquela época, e mais, meus princípios. Isso tinha um artigo, o artigo 67 do Estatuto do Partido, é muito bonito, ele é bonito, que você nunca seria punido pelo partido por questões de princípios, que é esse caso. Essa é uma questão de princípio. Então, aí o partido foi duro comigo. Outro deputado também foi punido, em menor escala, que é o Henrique Afonso, que atuou junto, forte comigo na época. Ele foi punido com 3 meses de suspensão e eu com 1 ano de suspensão no final do julgamento, já em 2009. E aí foi expulso do partido, culminou com a Aí, expulsão. não, porque não, eles tentaram primeiro me expulsar e faltou 1 ou 2 votos para minha expulsão. Aí a segunda votação já foi essa. Essa é muito pior que a expulsão. Por quê? Eles me tiraram todos os direitos como parlamentar. Eu só ia receber o salário no final do mês. Não podia apresentar projeto de lei, não podia ir para a tribuna, fazer uso da palavra. Então, aí eu me retirei do Partido dos Trabalhadores. Claro. E aí Com muita vamos lembrar. alegria. Com muita alegria, viu, Cristina? É bom falar isso. Dentro do PT tem muita gente séria, tem muita gente. Qualquer partido tem gente boa e tem gente que não presta. Qualquer partido. Nenhum partido é perfeito, como ele disse. Uhum. Agora, o PT se desviou completamente da sua rota, não só pelos escândalos brutais de corrupção, mas, por exemplo, a defesa aberta e pública e notória da legalização das drogas é outro problema que também na minha vida é muito sério, muito. E o PT é defensor público. Aqui no Congresso, eles lutam até hoje para legalizar a maconha. Então, tem vários pontos em que houve um desvio muito grande da sua história, da formação do partido, não só no campo da corrupção, mas também na questão das drogas. Também. E desde a ascensão do fenômeno Bolsonaro, vamos colocar assim, né? Porque foi eu não digo nem que foi o nascimento do conservadorismo, mas foi o momento em que o brasileiro se identificou como conservador, já que as pautas do conservadorismo são essas: defesa da família, da vida, né, da saúde, fazer com que a saúde seja pública e de qualidade para todo mundo, mas não defender legalização de drogas, por exemplo, que provoca problemas não só para quem consome, mas para todo mundo do entorno, né? Problemas psicológicos, psiquiátricos gravíssimos. Enfim, a gente não precisa nem se estender nessa pauta, que eu acho bastante óbvia. Mas a partir Isso. desse momento, fenômeno Bolsonaro, então, ali meados de 2015 para frente, quando Bolsonaro, então deputado, começa a denunciar a ideologia de gênero que o então ministro da Educação, Haddad, queria implantar nas escolas através daquela cartilha, que ficou conhecida como kit gay, que depois o PT também negou que existisse, mas, enfim, como diz o juiz do TRF-4 de Porto Alegre, que analisou o recurso em cima da primeira condenação de Lula, provas sobradas. Quando as provas são sobradas, não adianta vir com narrativa, né? Porque contra fatos não há argumentos, aquela velha máxima. Mas o meu ponto é o seguinte: dali para frente, quando Bolsonaro e tantos outros, né, começam a trazer esses valores para a política, a defesa desses valores da família brasileira, dos cristãos para a política, o PT começa a se afastar cada vez mais desses detalhes que você está nos trazendo, nos relembrando do próprio estatuto do partido, e começa a se aproximar dessa pauta ideológica radical. Ele se tornou um partido radical de esquerda mesmo, impressionante, né? Você falou muito bem. O que me atraiu a mim e muita gente na minha geração não era a pauta de costumes. O PT não tinha, né, não trazia, na época, no passado, não falava disso. Era a pauta da ética na política, era da não corrupção, principalmente, que é um câncer que nós temos na nossa história brasileira, que vem desde a colônia, claro, vem desde o Império. Sim. Isso não começou agora. Mas um dia tem que acabar. Então, nós não podemos aceitar um país que considere que vale a pena roubar desde que faça, ou seja, aceitar como natural o roubo na política. E com o PT isso chegou a níveis que transcenderam qualquer possibilidade, são escândalos inenarráveis, impensáveis. Ou seja, então aí falta dinheiro para tudo, Cristina, porque Claro. essas políticas que nós estamos falando simples, são muito simples, de acolher a mulher na maternidade para evitar o aborto, que é o assassinato de crianças, são políticas que usam muito pouco dinheiro, um apoio mínimo. E esse mesmo Brasil é o país mais rico da Terra. Nós temos exuberância de energia, exuberância de terra, exuberância de água, exuberância de minério. Tudo que você pensar que é necessário para o país ser rico, o Brasil tem em abundância. Nós não precisamos de nada, tudo nós temos aqui. Só falta ter um pouquinho de boa vontade e não roubar, porque aí sobra dinheiro para todas as políticas públicas, todas.
A gente podia esticar muito essa conversa aqui, mas para não tomar demais o seu tempo e também o da nossa audiência, numa semana tão decisiva em que a gente precisa se informar em tantos meios também e tanta coisa acontecendo, né? O senhor falou de liberdade de expressão e acabou que né, censuraram o senhor dentro do partido e agora o partido é o maior, enfim, o que mais aciona, está censurando até a própria imprensa. Eu mesma estou censurada na Jovem Pan essa semana por conta das imposições feitas pelo TSE à emissora, que limitam demais nosso trabalho por uma autocensura dentro da emissora, sugeriram que eu ficasse de fora, já que meu nome estava muito citado nos processos do partido contra a emissora. E aqui a própria Gazeta do Povo também está na lista dos que sofreram de alguma forma censura a pedido do PT. Mas eu não quero me alongar e nem entrar na questão ética, que é toda muito já evidente para quem acompanhou a política nas últimas décadas. Eu queria finalizar com a questão do aborto mesmo e centralizar na figura do agora candidato Lula. Ele tem dito ao longo dessa campanha ser pró-aborto, tem vídeos gravados que, aliás, a Jovem Pan também está proibida de exibir, né? A Gazeta ainda não, mas a Jovem Pan, por exemplo, foi proibida de exibir aquele vídeo em que, numa reunião de eleição, de campanha ali, ele fala abertamente que tem que aprovar, e ele trata, inclusive, como um método anticoncepcional. Vamos sair matando bebê mesmo, porque se a mulher não quer, se o casal não quer, tem que fazer aborto mesmo. Né, é saúde pública, essa confusão, essa narrativa de que é um problema de saúde pública, que mulheres morrem tentando fazer aborto, né, como se não houvesse outra alternativa, como se não houvesse a possibilidade que nós conversamos aqui dela ser amparada, levar aquela gestação adiante, ser socorrida, inclusive financeiramente, inúmeras ONGs atuando nessa área, e depois ter o seu bebê doado para uma família que esteja esperando com muito amor uma criança recém-nascida, né? Mas como que você viu a volta atrás de Lula agora? Porque ele está descaradamente mentindo. Ele acabou de dizer, faz poucas semanas, que é a favor do aborto e agora diz que não é a favor do aborto, e dando a entender que nunca foi. Isso não é a primeira vez que acontece, Cristina. Você é muito jovem, mas na campanha de 89, entre Collor e Lula, esse assunto veio à tona também, o assunto aborto. Eu já Já votava, naquela... viu? Não sou tão jovenzinha, foi a minha primeira eleição essa. Eu votei Ah, nessa olha aí, eleição. olha aí. Eu acompanhei, mas vamos lá, vamos relembrar. Eu lembrar, naquela época surgiu esse fato também, e o Lula se contradiz ali, ele também tenta mudar uma narrativa, e tinha provas já mostrando naquela época que ele era favorável, sim, à legalização do aborto. Tem pessoas que usam essa coisa para tentar confundir as pessoas. Não, eu sou contra o aborto. Quem é contra o aborto não pode legalizar um crime. Se eu considero que é um crime matar um bebê, então, não, legalizar, o que é a palavra legal? Legal é como você está estimulando algo, você quer conviver com aquilo. Um governo não pode fazer isso. Não pode. Então, Lula, mais uma vez, por razões eleitorais, ele ele está mentindo, ou seja, porque as provas são todas do seu partido. Quem é que é o grande chefe político do Partido dos Trabalhadores há décadas? É o Lula. É o Lula. E o partido defende isso de maneira explícita. Eu sou um dos exemplos vivos disso, mas não sou eu. É política em todos os lugares, em todo o Brasil. Não conseguiram legalizar no Congresso, porque, graças a Deus, como você disse, a base mais conservadora, com o tempo, foi se organizando cada vez mais, e no Congresso eu diria para você que hoje é impossível passar. Mas nossa ameaça está hoje no Supremo No Tribunal STF, Federal. é bom lembrar isso, vamos rapidamente lembrar. Existe uma ação no STF, aberta pelo PSOL, que é um partido satélite do PT, inclusive surgiu de desmembramento do PT. Naquela época, a ala mais radical do PT foi para o PSOL. Hoje em dia, eu digo que praticamente todo o PT virou uma esquerda radical, mas o PSOL está com essa ação aberta no STF. A gente sabe que a maior parte dos ministros do STF são pró-aborto, né? Já deram declarações, é uma corte abortista, e isso está em compasso de espera, pode ser votado a qualquer momento lá no STF. Então, eu quero pegar esse ponto, Cristina, que nas minhas defesas, quando pessoas me procuram dizendo que estão votando em Lula nessas eleições, eu disse, eu não vou nem falar para você nem de Mensalão, nem de Celso Daniel, não vou falar do BNDES para a ditadura, não vou falar de Petrolão de mais de 100 bilhões, não vou falar nada disso, e todo mundo já sabe, o brasileiro todo sabe. Eu vou falar de uma coisa gravíssima, muito mais grave que isso. O próximo presidente da República, em 2023 já, vai indicar mais 2 novos ministros para o STF. Lá são 11. Então, você muito bem falou, Cristina. A DPF 442
do PSOL, que é partido satélite do PT, está para ser votada há alguns anos lá. Não foi, pode entrar em pauta a qualquer momento. E ela legaliza aquilo que o PT queria fazer no Congresso, essa DPF faz via Supremo, que é pior ainda, o brasileiro não pode fazer nada, o povo não pode fazer nada. Agora, com mais dois novos ministros, se por acaso acontecesse essa tragédia do Lula ganhar uma eleição, aí, minha filha, pode escrever legalização da maconha e do aborto já em 2023, via Supremo Tribunal Federal. Então, é gravíssimo isso. Todo cristão consciente não pode permitir. Eu posso até não gostar de Bolsonaro, e não gosto de muitas coisas de Bolsonaro, discordo de muita coisa que ele fala, discordo, por exemplo, da questão das armas, não concordo com isso. Agora, não tem comparação. Não tem, e eleição em segundo turno não dá para ir para voto nulo, não dá para ir para voto branco, não dá para ir para abstenção. É a destino da nação. É Já não é, grave. é que já não é mais uma disputa entre duas pessoas, né? Não, não. É uma disputa entre dois projetos de país, realmente, né? E aí a gente tem que olhar com mais frieza para o quadro que se apresenta. Essa questão do STF é gravíssima. No atual momento está 9-2. São 9 ministros indicados por Lula, Dilma, Temer, que era vice da Dilma, e um lá atrás ainda do Fernando Henrique Cardoso, que era um partido satélite, agora a gente vê também, né? Era um partido não tão satélite quanto é o PSOL, mas era um partido aliado, digamos assim, do PT. E aí, se entra o presidente Bolsonaro de novo, se ele continua na presidência, ele indica mais 2, porque 2 vão se aposentar, fica uma composição de 7-4. É isso, né? 7-4. Já fica um pouco menos desequilibrada, digamos assim. Ainda com a possibilidade, claro, de o novo Senado cumprir sua função constitucional de ser fiscal do judiciário, quando ministros de cortes superiores extrapolam suas funções, querem legislar, querem governar, querem avançar sobre os demais poderes, e pior, quando julgam, mas não com base na Constituição, e sim nas suas próprias consciências, nas suas próprias ideologias, que é o que está acontecendo hoje. E cometem atos ilegais, mandam prender sem ter poder para isso, né? Sem ter um inquérito aberto pela polícia, pelo Ministério Público, enfim, muitos fatos aí que a gente tem acompanhado nos últimos anos. E aí ficariam de novo, né, manteria 9-2 o score, e todas essas pautas correriam soltas lá no Supremo. Então, é muito importante mesmo essa colocação para a nossa audiência aqui, e que cada um leve para os seus conhecidos, se não é para olhar todas as outras questões que já estão aí escancaradamente esclarecidas acerca de corrupção, mas que olhe pelo menos para essa questão do STF aí, colocar o STF nas mãos da esquerda cada vez mais, é um complicador bem, bem grave para um país que quer prosperar e que quer defender a vida, né? Deputado, vou deixar o senhor se despedir, agradecendo demais já por essa participação, tantos esclarecimentos, especialmente pela sua coragem, pela sua postura, pela sua resiliência e pela sua defesa da vida mesmo, que deveria ser de todos nós, né? Eu vou encerrar, Cristina, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, essa nossa conversa, e parabenizando você pelo seu trabalho corajoso, hoje censurado, típico de uma ditadura. Em parte, ainda estou aqui na Gazeta, ainda estou nas redes sociais. Mas eu quero lembrar de um dado importante, você citou muito bem isso. E eu falo aqui do gabinete do Eduardo Girão, que é um dos pouquíssimos senadores que enfrentam o Supremo de frente. Já pediu 2 impeachment de ministro. Só que o campeão de pedidos de impeachment desde 2019, aqui no Senado, que é a única instituição que tem poder, você falou muito bem, o Senado é a única que pode coibir abusos praticados por ministros do Supremo. O Alexandre de Moraes tem 25 pedidos que foram feitos aqui no Senado. Nenhum foi levado em conta, e todos fartamente documentados. Esse momento muito grave, talvez o mais grave da nossa história, e só o Senado é que tem esse poder dado pela Constituição de coibir abusos praticados por ministros da Suprema Corte. O comportamento que o TSE, que deveria garantir a lisura e a imparcialidade nas eleições, é um comportamento hoje em dia típico de um partido político. É uma aberração jurídica. O Alexandre de Moraes, desde 2019, só ele recebeu aqui no Senado 25 pedidos de impeachment, 25.
muitos deles fartamente documentados. Então, não foi aberto nenhum. Então, o Senado hoje da República, tirando algumas exceções, honrosas exceções, como, por exemplo, Eduardo Girão, que enfrenta o tempo todo com prioridade essa bandeira, a maioria do Senado, dos 81 senadores, é omissa, covardemente omissa, no momento em que devia cumprir seu dever constitucional, que é abrir um processo de impeachment. No dia que fizer isso, Cristina, as coisas vão mudar completamente no nosso país. Ministros vão voltar a fazer aquele que é o seu dever, que é o quê? Guardar a Constituição e não rasgar a Constituição. Então, isso nós não assistimos hoje, mas vamos continuar. Eu tenho muita esperança, muita esperança. O novo Congresso eleito pode dar uma virada de página muito grande, mas antes que isso, tenho esperança ainda, tenho muita, Cristina, que vai prevalecer o bom senso, vai prevalecer a liberdade de expressão e, principalmente, vai prevalecer isso, as causas positivas que fazem com que a vida vale a pena viver no Brasil, que é no dia 30, nas escolhas que nós faremos democraticamente. Não posso acreditar que venhamos a correr risco de fraudes, portanto, depende de cada um de nós. Não cabe abstenção, não cabe voto em branco, não cabe voto nulo. Vale a escolha. Que lado nós queremos, que destino queremos para essa nação tão bonita e tão bela, tão especial que é o Brasil. Obrigada, viu, deputado? Muito obrigada mesmo. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Um abraço, Cristina. Fique com Deus. Tudo de bom para você. Parabéns. Obrigada. Agradeço também a você que assistiu a entrevista até aqui. Te peço que você curta o vídeo para o YouTube compartilhar com mais gente, indicar para mais gente, compartilhe também com os seus conhecidos, especialmente aqueles que estão acreditando na mentira contada pelo PT nessa fase final de campanha eleitoral antes do segundo turno, dizendo agora que Lula é pró-vida. Lula defende o aborto e faz muito tempo. Nós precisamos defender a vida desde a concepção. Caso você ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a vir conhecer um jornal que tem suas convicções publicadas e uma delas é a defesa da vida desde a concepção. Um jornal que não tem vergonha de nadar contra a maré militante da imprensa brasileira, que se assume conservador nos costumes e defende a família, a liberdade religiosa, o respeito à Constituição, a todas as liberdades de expressão, de imprensa, a tudo que nós defendemos, né? A maioria dos brasileiros. Para assinar, você pode acessar essa promoção que está escondida no QR Code da tela ou acessar o link na descrição desse vídeo. Sendo assinante da Gazeta, você não só ajuda a patrocinar um jornalismo único no Brasil, mas tem acesso a uma cobertura do noticiário diferenciada, sem militância, além de ler, assistir ou ouvir conteúdos produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.